aqui para gravar. Poxa, a gente tem até um braço que é focado só em contraturno bilíngue. Qual que é esse conceito? Inclusive, a gente que trouxe esse conceito para a área de idiomas. Você tem lá um filho que estuda à tarde no colégio. De manhã ele não faz nada, ele só fica lá quieto em casa e tudo mais. A gente tem um serviço onde ele pode passar a manhã na Legacy. E ele não vai ter só aula de inglês, ele vai ter muito conteúdo em inglês. Aí sim ele vai ter aula de robótica em inglês, aula de musicalização em inglês, aula de educação financeira em inglês, de várias outras coisas no contraturno do colégio. A gente deu um pause por causa da pandemia, tá? Peraí, deixa eu só atender aqui rapidinho. Oi, ô Serafim, desculpa. Hoje eu estou no meu se vira nos 30 aqui. Na verdade, estou de recepcionista também na escola. Mas então vamos lá. E aí, eu tenho o interesse sim de colocar algumas coisas extras nas escolas, mas é, quando você parar para entender o comercial do inglês, o campo do inglês ele é muito grande para a gente não ficar focando nele por enquanto. É uma possibilidade, é na verdade um interesse que a gente tem, tá? Quando a gente criou a Legacy, quando a gente idealizou a Legacy, o intuito era sim a gente ter uma escola regular dentro das cidades com todos esses ensinamentos, inclusive o ensino bilíngue, né? Mas aí, de novo, a gente foi mudando algumas coisas por conta de pandemia e tudo mais, mas é uma possibilidade também, tá? A gente, como nós somos hoje uma rede própria, a gente tem aí a possibilidade de ir criando esses cursos extras também, como tem hoje escolas de robótica, escola de programação e tudo mais, tá? É uma coisa Essa que... parte da rede Alegas, agora Aham, é uma coisa que eu queria te perguntar também. Ela em Londrina, com esse nome, é desde 2020. isso, Desde 2020. desde Vocês eram, 2020. tinham um outro nome e tudo A gente mais. trabalhava com IASIG, Yazid. isso, Ah, IASIG, sim. tá? Então, Aí antes vocês era foram crescendo IASIG. pra lá. Aham. Antes a gente era IASIG e em 2020 a gente lançou nossa marca própria para os alunos. Ah, Tá? entendi. Então, hoje o objetivo não é mais a gente ser uma franquia, até para garantir qualidade, né? Por exemplo, ó, você trabalhou numa franquia de educação, não é? O franqueador, ele tem um método e ele aluga, entre aspas, esse método para um monte de gente no Brasil usar o mesmo método usando a mesma marca, né? Só que quando você fala de educação, cada cabeça é uma sentença. Nada me garante que o ensino que você tem, por exemplo, no Instituto Gourmet de Londrina é o mesmo do Instituto Gourmet de São Paulo, nem é o mesmo do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que tem escolas que eram reconhecidas por ser melhores ou piores, infelizmente, do que as outras, mesmo sendo da mesma rede, né? Então, na Legacy, é até um dos pontos que a gente vai entrar hoje, a gente não tem interesse nenhum de virar franquia. Tem um monte de gente que me pediu. Semana passada me ligou uma pessoa de
São Carlos falando, ó, eu quero abrir uma franquia e tudo mais. Não, nós não somos franquia. A gente cresce como rede própria. Eu até tenho interesse da gente ir expandindo para várias cidades. Só que a gente Mas e o como nosso time filiais. de liderança que vai tomar conta. Entendeu? Não é para alugar marca, entre aspas, para uma pessoa. É para a gente fazer parceria com algumas escolas e aí a gente operar uma escola de inglês no espaço deles. Mas, fechei uma parceria em Ibiporã. Quem que vai tomar conta dos vendedores de Ibiporã? O Serafim, quando ele for um supervisor. A Ayla, que já é nossa coordenadora, que é quem vai tomar conta dos professores que vão dar aula lá, por exemplo, se forem professores contratados por Londrina, entendeu? Então a gente está expandindo, tem o interesse de expandir, mas sempre como rede própria e não como franquia, no fim das contas, tá? Perfeito. Vou até colocar aqui, ó, para a gente poder ir falando, mas depois, se você tiver alguma dúvida, se for surgindo mais coisas, você vai perguntando, eu vou respondendo aí para você também, tá? Mas agora é exatamente para a gente falar sobre o grupo Legacy mesmo, como que a gente atua e como que começou e tudo mais. Tá vendo a tela aí? Sim. Tá? Beleza, então tá. Ó, então, quando a gente fala ali de Grupo Legacy, nós temos hoje, essa apresentação era do ano passado, né? Retrasado. A gente está completando em 2023 40 anos de especialização, não é de tradição, não é de experiência nem nada. A palavra que eu gosto de usar é especialização. Por que especialização? Porque não é que a gente faz a mesma coisa há 40 anos, a gente melhora o jeito de ensinar o inglês há 40 anos. E Há isso é uma 40 anos diferença. se aprimorando. Exatamente, é uma diferença muito grande de conceito, né? Sim. Que é uma coisa que eu falo muito para o time comercial, tá, o Serafim? Eu não quero que vocês treinem todo dia para fazer sempre igual. Eu quero que você treine todo dia para ser cada dia melhor do que o dia anterior. Senão, o exemplo que eu uso é assim, ó. Taxista, por exemplo. O cara dirige o dia inteiro, né? E se eu pôr um taxista para andar numa pista de Fórmula 1, ele não vai ser o melhor piloto, porque o taxista ele não dirige pensando em melhorar todos os dias. Ele dirige pensando em cumprir o padrão já estabelecido todos os dias. E isso não é você evoluir, né? Não adianta você ser um ótimo taxista, porque você ainda assim não vai ser um bom piloto, por exemplo. Então, quando a gente fala ali de especialização, não é todo dia o que eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Todo semestre é o que eu vou fazer diferente do semestre passado para esse semestre ser melhor ainda. E isso é uma diferença muito grande de conceito que a gente sempre trouxe dentro da Legacy, tá? Então, para você poder ter uma ideia, nesses 40 anos de especialização, nós já somos a terceira geração de educadores na família, a gente já vendeu mais de 30 mil cursos, tá? Só para as nossas unidades, né? E a gente tem hoje, desde a pandemia, e a gente conseguiu manter 96% de satisfação de alunos. Você já trabalhou com educação, você sabe, 96 é um número absurdamente alto para você ter numa escola como índice de satisfação. E olha que interessante, no meio da pandemia, enquanto várias escolas tiveram crise, né, de qualidade, o nosso índice de satisfação subiu, porque a gente começou a cuidar muito mais de perto, eu, a Renata e todo o time de liderança da escola, do bem-estar dos alunos dentro de sala de aula. Então, mesmo quando todos os alunos estavam online, o índice de satisfação cresceu. Olha um exemplo legal do que a gente fez de diferente na pandemia. Criança. Para você ter uma ideia, criança de 4, 5 anos que a gente já tinha na Legacy continuaram estudando com a gente na pandemia e a gente criou várias maneiras diferentes de engajar eles no meio do curso. Por exemplo, toda criança, na hora de assistir uma aula online, ela tinha que trazer o brinquedo que ela mais gosta para assistir a aula junto. Então, ele colocava do lado dele ali na câmera e tinha que aparecer também. E depois de cada aula, a criança virava a professora do brinquedo que ela mais gostava. Então, tudo que ela Ela estava tinha que aprendendo repassar. ali, exatamente, tudo que ela estava aprendendo com a professora, ela tinha que repassar para o brinquedo que ela mais gosta.
Então, elas tiveram um desempenho muito mais legal, porque ela estava prestando atenção, porque ela sabia que ela tinha que ensinar o brinquedo dela depois, né? Por exemplo, as minhas filhas estudaram a vida inteira aqui em Londrina, no Colégio Marista. Elas mudaram agora que a gente mudou para Prudente, né? Mas no meio da pandemia, a gente tem bastante aluno do Colégio Marista, a gente teve vários pais que vieram reclamar, que foram, na verdade, reclamar lá no Colégio Marista, falando, ó, por que que vocês não fazem igual a Legacy? Porque meu filho está adorando as aulas de lá, mas ele está chorando para entrar na aula do Marista. E não só do Marista, de várias outras escolas de ponta de ensino regular aqui também. Então, a gente conseguiu fazer uma experiência muito diferente para o aluno, inclusive nas aulas online. Prova disso são esses alunos que eu falei para você, que pediram para nem voltar para a turma regular, né? Para a turma presencial, pediram para continuar numa turma online para não ter que voltar a vir até a escola, porque eles perceberam que não teve prejuízo, que eles aprenderam inglês da mesma maneira. Tá? Então, esses são alguns dos números que a gente tem. Quando eu tenho que fazer uma apresentação rápida para alguém da Legacy, é isso. Ó, nós já temos 40 anos de especialização no ensino de línguas. Até 2020, a gente trabalhava sob a bandeira de uma franquia, que aqui em Londrina era a franquia IASIG, e em 2020 a gente criou várias melhorias e lançou nossa marca própria no mercado. Né? Além disso, a gente já tem aí mais de 30 mil cursos vendidos e 96% de alunos satisfeitos com os nossos cursos, tá bom? Perfeito. Com unidade física, isso daqui já está meio desatualizado, mas a gente atende fisicamente em Londrina, em Presidente Prudente, a gente tem 2 unidades próprias, né? Uma no centro e uma num bairro que chama Bom Giovanni, e a gente tem mais parcerias com 3 colégios, na verdade, lá na região de Presidente Prudente. Uma que é Álvares Machado, que já está aparecendo ali. Então, no colégio Objetivo de Álvares Machado, a gente atende alunos da cidade inteira dentro do colégio, porque tem salas de aula da Legacy dentro desse colégio. Em Prudente também, além das 2 unidades, a gente tem parceria com um colégio regular, que é um dos maiores que tem em Prudente, que se chama Colégio Múltiplos. Também damos aulas para os alunos, pai de aluno, tem 2 turmas só com professores do colégio, já é um colégio bilíngue, mas ainda assim a gente ensina os professores deles lá e treina muitos alunos também, tá? E tem mais algumas cidades que a gente tem parceria, como, por exemplo, essas que estão em vermelho ali. Castro, Piraí do Sul, Carambeí, que são cidades lá perto de Curitiba. Mirante do Paranapanema também é uma cidade que fica mais ou menos uma hora e pouquinho de Presidente Prudente. E agora, esse ano, a gente fechou mais uma presencial, que é numa cidade que chama... Deixa eu lembrar o nome da cidade aqui. Chama Regente Feijó. Então, são tudo cidades satélite de Presidente Prudente. Seria mais ou menos como se a gente tivesse unidades em Ibiporã, em Cambé, que é tudo 10 minutos de viagem, 15 minutos já está lá, né? Mas que às vezes a pessoa não quer se deslocar presencialmente até Londrina, tá? Então, por isso que eu falei que o campo para a gente trabalhar parcerias e fechar matrículas são enormes. Inclusive, você mora onde mesmo, Serafim? Jataizinho. Em Jataizinho. Tá. Essa turma que eu estou fechando agora, por exemplo, com uma empresa, é em Tamarana. Em Tamarana, logo, logo, a gente vai começar a anunciar que a gente dá aula em Tamarana presencialmente, né, dentro dessa empresa. Não é uma empresa de educação, mas eles têm um projeto com a cidade lá, então eles têm várias salas de aula que dão cursos de várias coisas e eles querem ter o inglês. É isso que eu queria entender também. Como que seriam essas aulas nesses polos, exatamente? Quando é Seria, um vocês contratam um professor para ir lá? Como que é isso? Isso. Quando é um polo presencial, a gente contrata professor ou da cidade, ou a gente tem os nossos times de professores aqui, e ele vai algum dia específico da semana, ou algum horário específico da semana, para dar aula nessas turmas que são fora da cidade, por exemplo. Então, lá em Prudente, que a gente já está mais amadurecidas parcerias lá. Eu tenho 2 dias da semana que eu tenho 3 professores
que eles vão nesses colégios e passam o dia lá dando aula para as turmas desses colégios. Então, é o próprio time da Legacy que a gente atende os colégios sem o aluno ter que ir até outra cidade. Ele fica na cidade dele mesmo. Por exemplo, você falou que você mora em Jataizinho. Ah, Wagner, legal. Aqui tem um colégio particular que não tem parceria com nenhuma escola de inglês. Às vezes a gente fecha uma parceria e eu dou aula de inglês dentro desse colégio quando ele não estiver usando as salas de aula. E aí a gente vai montando turma, inclusive para adulto, por exemplo, de sábado à noite, que seja. Daí, para cada colégio, a gente coloca algum tipo de padrão de montagem de curso, mas a gente vai montando as turmas para poder atender tanto aluno do colégio quanto aluno de fora do colégio, tá? Então, a gente atende presencialmente com os nossos professores. Ou, por exemplo, essas mais perto de Curitiba e tudo mais, a gente não dá aula presencial, aí é só no online. Então, Entendi. a gente tem o cadastro dessas faculdades, a gente tem parceria com essas faculdades, e quando eles atendem alguém que faz faculdade, mas quer também falar inglês, eles matriculam nas nossas turmas online. Então, tem essas duas opções, tá? Perfeito. Então, quando a gente fala ali, ó, de rede legacy, nós somos hoje uma rede própria. Depois eu vou atualizar, né, para 40 anos de especialização. Por que que eu não deixo experiência já direta, não deixo especialização ali? Porque isso é um treinamento institucional que eu uso para outras áreas também, né? Mas o comercial, ao invés de experiência, eu já treino vocês a falar especialização. Lembrando disso, no sentido de sempre estar melhorando alguma coisa, tá? Mais de 30 mil cursos vendidos, 96% de alunos, né, satisfeito, mais de 8 operações aí em 2 estados de atuação. O foco ainda é para interior do Paraná, interior de São Paulo, tá? E foco na experiência de aprendizagem, né? Então, tudo isso que a gente está falando, que a gente oferece na Legacy, ou Serafim, é para o aluno se sentir bem aprendendo mais inglês, tá? Então, aqui eu já vou meio que pular, não precisa você colocar, porque a gente vai montar muita apresentação junto ainda, né? Seja para cliente, seja para empresa, para parceria e tudo mais. Mas quando então alguém pergunta quem que é a rede Legacy, é isso que eu comentei com você. É uma rede própria. Nós não estamos aqui para ser uma escola bandeira branca. Então, quando alguém pergunta onde que você não trabalha numa escola de inglês lá em Londrina. Você trabalha numa rede Mas, de inglês, que é a Legacy, que tem unidades presenciais tanto em Londrina quanto em Prudente, mas o foco é a gente poder, um pouquinho mais para frente, poder trabalhar a expansão dessas unidades também, tá? Então, é uma rede, não é uma escola. Tem escolas que nascem para virar escola bandeira branca. A pessoa não tem interesse nenhum de ter mais unidade, de atender em outras cidades e tudo mais. Não é o contexto da Legacy, tá? A Legacy, ela nasce mesmo para ser uma rede grande. Logo, logo, se Deus quiser, a gente já está competindo com os maiores de mercados aí em outras praças também, tá? A gente foca muito em pioneirismo, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, ó, nós trouxemos o conceito do programa de contraturno bilíngue. A gente já tinha um monte de aluno, né, que os pais até já começaram a pedir para renovar e tudo mais, mas não é o foco, não vou abrir turma ainda agora no começo de 2023, tá? Porque contraturno bilíngue ele tem um valor um pouquinho mais alto para o aluno passar de 3 até 5 dias da semana, de 4 a 5 horas por dia aqui dentro da Legacy, para ter muita coisa em inglês. Num outro dia, com mais calma, eu explico melhor todo o programa do Contraturno Bilíngue para você poder entender, tá? Mas no ano passado, por exemplo, uma mãe me chamou lá dos Estados Unidos, né, querendo saber se a gente ia ter turma ou não, porque de contraturno, porque uma amiga dela indicou, gostou da experiência. O filho dela, ela tem 2 filhos, na verdade, essa moça, nasceram nos Estados Unidos, eles são alfabetizados em inglês, um com 5 e um com 9 anos, e ela está mudando para o Brasil, e ela queria, em vez de colocar eles num colégio bilíngue, ela queria colocar num colégio regular e fazer o contraturno bilíngue na Legacy.
porque ela gostava mais da proposta. Aí depois você vai entender também que mesmo os colégios que se chamam bilíngue hoje, ô Serafim, a grande maioria é balela. Não balela porque o cara Sim. está fazendo por maldade nem nada. Não, mas ele tem lá uma carga horária de inglês ampliada e chama isso de bilíngue. E, na verdade, não resolve a vida do aluno. Por quê? Porque o foco não é em desenvoltura de conversação, porque isso realmente no mercado é só a Legacy que vai oferecer, tá? E outra coisa que é legal que a gente tem na Legacy é que nós temos ali uma marca própria só para formação de professores. A nossa preocupação em formar os professores ela é tão grande. Deixa eu até voltar aqui para poder te mostrar. Ó, o logo rosa que a gente tem ali escrito Teachers Academy do lado esquerdo é o nosso braço de formação de professores. Então, ela é uma escola que forma professores. A gente tem curso tanto para o cara que já é professor, né, e quer falar inglês, quanto para o cara que já fala inglês e quer começar a dar aula de inglês. Tá? Então, nós somos hoje uma das poucas também redes com uma marca própria, um braço próprio só para formar professor. A missão da Legacy, criada pelos próprios colaboradores da Legacy, não é uma coisa que Wagner criou, nem que a Renata criou, nem que ninguém impôs, não. A gente fez uma reunião e todo mundo junto, eles criaram isso como missão, né? Oferecer o melhor resultado pedagógico com a experiência mais inesquecível da vida dos nossos alunos e famílias. Então, olha só quanta responsabilidade para a Legacy. Criar o melhor resultado pedagógico. Não é um resultado bom, não é um resultado ótimo, não é qualquer tipo de resultado. É o melhor resultado pedagógico que esse cara poderia ter, junto com a experiência mais inesquecível da vida dos alunos e famílias. Então, de novo, não é uma experiência boa, não é uma experiência ótima, não é qualquer tipo de experiência, é a experiência mais inesquecível da vida dos alunos e família. O que significa isso? Na Legacy, Serafim, a gente junta muito resultado com uma experiência muito legal. O curso tem que ser legal e motivador e tem que trazer muito resultado. Trazer muito resultado fazendo o aluno ficar o dia inteiro decorando regra de gramática é mais fácil. Fazer um curso legal com pouco resultado também é mais fácil. O desafio do pedagógico da Legacy é fazer um curso onde o aluno aprenda muito e seja muito legal. Esse é o desafio do professor da Legacy em todas as aulas, tá? E aí, já numa linguagem já mais comercial, quais são os benefícios da gente trabalhar com uma rede própria? Primeiro, eu tenho mais garantia de qualidade, que é isso que eu falei, você já trabalhou numa rede de ensino, você sabe, né? Todo mundo que trabalha na Legacy obrigatoriamente entende nossa visão, passa por uma entrevista com o mesmo time de direção e com o mesmo time de liderança, né? E todo mundo faz parte do nosso time. Se a gente vê que alguém está destoando do time, a gente vai desligar da equipe, a gente vai garantir muito mais qualidade. Não é aquela coisa de, mas o Serafim que é o dono da marca lá em Jataizinho. Então não sou eu que mando embora, é o Serafim. Se ele não quiser mandar embora, beleza, ele deixa a pessoa lá. Não, a gente que assume todo o controle de qualidade de tudo que acontece na Legacy, tá? Com isso, a gente consegue garantir também muito mais rapidez na implantação de novidade educacional. Participei de uma palestra e vi um conceito muito legal. Ótimo, no mês seguinte aquilo lá já vai poder estar implementado dentro da rotina da Legacy. Dentro de uma franquia, não. É aquilo que você falou. Às vezes eu mandava alguma ideia legal, mandava para o pessoal daqui, mandava para o pessoal de São Paulo, mas uma franquia, ela é mais engessada. Ela demora para ela conseguir colocar um padrão. Por quê? Porque não adianta Londrina fazer e Osasco não, porque o intuito da franquia é todo mundo caminhar junto, né? Como nós somos uma rede própria, a implementação é muito mais rápida. Achei que é legal, ótimo, beleza. Já dá, logo na semana que vem, a gente vendo que a experiência para o aluno vai ser legal, a gente já consegue treinar professor e implementar tudo isso dentro de sala de aula, tá? Outra coisa que a gente trouxe, a gente pegou o nosso curso que já era um dos melhores no mercado, tá? Então, quando você ouvir falar da marca IASIG no mercado, ela já tem um posicionamento pedagógico bem legal.
no mercado de idiomas, tá? Ela já tem ali resultado pedagógico muito legal. Só que a gente pegou tudo isso e deixou ainda mais rápido e ainda com um conteúdo ainda mais denso. Os alunos eles aprendem ainda mais e num tempo menor, tá? Outro ponto ali de benefício de uma rede própria, a gente consegue atuar com peculiaridades de cidade. Então, por exemplo, Wagner, isso em Londrina vai ser legal, mas em Prudente não. Beleza, nós somos uma rede própria, a gente consegue aplicar alguma coisa só em Londrina, ou consegue aplicar alguma coisa só em Prudente, ou consegue aplicar alguma coisa só em Jataizinho, ou só em Tamarana, ou só em Curitiba. Não tem problema, a gente consegue ir adaptando à realidade de cada cidade, tá? Agora vem um dos melhores pontos para você que é do comercial, Serafim. O padrão de qualidade que a gente trabalha dentro da Legacy, ele é um padrão internacional. Ele é um padrão onde o aluno, o material do aluno, ele já vai vir, por exemplo, com o selo do Marco Comum Europeu, que é um órgão internacional que garante qualidade de curso de inglês, né? E quando a gente fala ali de resultado da Legacy, muita pouca marca hoje no mercado consegue trabalhar o mesmo padrão de resultado que a gente tem. Geralmente só escolas de elite em grandes cidades. E esse é a grande sacada do comercial, saber usar bem isso, tá? Então, tem marca que bate de frente com a Legacy no mercado? Tem. Por exemplo, Alumni, Seulep, Berlitz, são escolas que você só acha em São Paulo, Rio, capitais, Brasília, Porto Alegre e tudo mais. Pausa, já volto aqui com você. Beleza. Vamos lá, Serafim. Então é isso, ó. Essas marcas, quando a gente fala aí nesses grandes centros, elas trabalham com uma mensalidade que que vai variar entre 1.200 e 1.800 reais. Elas têm um valor bem elevado. E qual que é a grande sacada da Legacy? A gente consegue trazer esse mesmo padrão de qualidade para as nossas cidades sem o custo de uma franquia. Então, a gente consegue trabalhar um custo-benefício muito mais legal para o nosso aluno, né? O investimento que ele vai fazer na Legacy é infinitamente mais baixo do que R$ 1.800. Não precisa ficar arrancando os cabelos aí, achando, nossa, como é que eu vou vender um curso de mais de R$ 1.000? Não, né? E esse aqui é o legal, a gente consegue trabalhar dentro da média de mercado, mas com um resultado muito acima do que qualquer outra escola dá conta de entregar, tá bom? E depois a gente entra em mais detalhes de valores ali também, né? Então, agora, também eu vou dar uma pulada, não precisa parar agora para você colocar no papel, mas depois é importante você entender que na venda isso é importante. Quais os benefícios da gente ser uma rede própria, que são esses slides aí que eu acabei de passar e conversar com você, tá? Quando a gente fala ali, então, de Legacy, ó, a gente tem várias coisas exclusivas, desde o material didático, que é todo personalizado, né? O box, então, o material da Legacy vem dentro de uma caixa toda customizada para o aluno poder usar. O ponto principal, se você falar, Wagner, não, mas minha cabeça está cheia, eu não consigo decorar nada, preciso decorar só uma coisa. Beleza. A Legacy é a única escola hoje que vai trabalhar desenvoltura de conversação. De novo, vou te explicar esse conceito, Serafim.
Toda escola hoje fala, toda escola de inglês fala que trabalha conversação. Conversação é o que todo mundo hoje precisa quando vai buscar um curso de inglês. E é o que ninguém